Bem, e vamos voltar a falar das eleições. As cidades campeãs no recebimento de emendas parlamentares entre 2021 e 2024, olha o que nós falamos no programa inteiro, tiveram 98% dos prefeitos reeleitos. Segundo o levantamento feito pelo Poder 360, nos 100 municípios com mais emendas parlamentares por eleitor, Bellucci, 50 dos 51 prefeitos conseguiram se reeleger. Olha só que loucura. O Centrão vai lá e diz para o governo, manda emenda parlamentar para cá, não traz pauta de costumes, fica pianinho aí, vai tocando alguma coisinha. Com essas emendas parlamentares, o Centrão, além de se fortalecer, ele fortalece as prefeituras, dando uma vitória grande ao centro. Isso me parece, meu querido Bellucci, lembrando sempre as nossas aulas do ginásio, um tal de comensalismo, né? Entre ali a rêmora e o tubarão, vão se retroalimentando. Vem emenda, faz prefeito. Centrão mais forte, centro forte. E os planos de governo da esquerda ficam os planos de governo do Centrão. Queria ouvir você, querido João Bellucci. Pois é, Capê, você foi preciso na análise, até porque, como foi colocado, essas emendas elas são altamente questionáveis do ponto de vista legal e constitucional, porque elas acabam criando reféns ali e utilizando-se isso muito para a eleição municipal. Vide agora, né, nesse ano de eleição, que a cada 2 anos tem eleição, o Congresso funcionou bem pouco. Agora, nesse último mês, então, o Senado, o Congresso Federal, a Câmara, praticamente não tiveram expedientes, estavam todos focados na eleição municipal, mas tranquilamente recebendo seus ordenados tranquilamente em dia e fazendo sessões virtuais rarissimamente. O que a gente vê, isso fica demonstrado porque o Centrão e os grandes players políticos estavam tão interessados nas eleições municipais, rodando o Brasil afora, porque esse é o grande feito para eles, ter acesso às emendas e aos executivos municipais, que são onde tem o caixa. Porque lembrando que a imensa maioria dos municípios brasileiros depende essencialmente de recursos da União. Mal tem orçamento para se bancar, ao contrário dos grandes municípios. Então, lamenta-se mais uma vez, e é bastante interessante se questionar as emendas parlamentares, me fugiu a palavra, mas que a gente vê nenhum parlamentar falar sobre isso. Agora, veja só, vamos voltar ao comensalismo, a retroalimentação. Meu querido Diego Tavares, agora, o dinheiro das emendas parlamentares elegeu os prefeitos. E os prefeitos vão eleger os deputados que mandaram as emendas parlamentares. E o Centrão continua mandando para eleger novamente os prefeitos. Ou seja, parece que o centro ou o Centrão marcou uma vitória definitiva. Ou estou errado? Pois é, Capês, como está lá naquela célebre obra O Rei Leão, é um ciclo sem fim. Enfim, temos aí esse... Boa ele não consegue. Não é muito boa que o leão morre, o Mufasa morre no filme, né? Não, mas o Simba segue fazendo um bom governo. Capês, nós criamos aqui uma cultura muito ruim. Enfim, repercutimos isso durante o programa todo. Eu não demonizo a emenda parlamentar por si só. Eu acho a emenda até um instrumento democrático, se observados os limites. Aquelas emendas que são obrigatórias, que são iguais para todos os parlamentares. Mas o Brasil é uma coisa diferente. Nós criamos aqui um instrumento muito ruim, uma cultura muito ruim, que é governar a partir de emendas. Basta que nós nos lembremos todos os temas que causaram atrito entre os poderes. Nós tivemos o problema do Legislativo com o Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a inconstitucionalidade do orçamento secreto, das emendas PIX. Nós tivemos problemas do Legislativo com o Poder Executivo, quando o governo Lula não pagou as emendas que tinha prometido ao Poder Legislativo ou atrasou o pagamento de algumas emendas. Então, está muito claro que hoje aqui está criada uma cultura do governo por emendas parlamentares. Enfim, não podemos normalizar isso. É um absurdo que do tamanho do nosso déficit público, nós direcionemos tanto dinheiro para que parlamentar em época de campanha faça pracinha, faça campinho e compre ambulância para fazer palanque em época eleitoral. É muito triste, mas infelizmente é o que está se criando no Brasil. O Zagarino, o pior é que eu assisti esse Rei Leão quando minhas filhas eram pequenininhas e fiquei com um cacuete de repetir uma frase do Scar toda hora. Perdoe-me não pular de alegria, minhas costas doem. Seu comentário. Meu comentário é que o Diego Tavares fez Montesquieu se revirar no túmulo quando diz que entende as emendas. Não, a emenda não deve existir. A divisão do poder é o seguinte, você quer lidar com o orçamento municipal?
saia candidato, dispute eleições majoritárias. Se você faz parte do legislativo, a sua função é legislar e fiscalizar onde vai ser gasto, não destinar os valores. Emenda não deve existir. O Brasil é muito grande, Zagarino. Às vezes é só o parlamentar que conhece um problema específico da sua base. A gente não pode demonizar as emendas como um todo. Existe um limite que, se for igual para todos, segue sendo um instrumento democrático. É natural que, às vezes, temos emendas muito bem aplicadas, inclusive. Tem emenda que vem aqui para o Hospital do Câncer de Barretos, tem emenda que vai para a saúde, para a educação, onde de fato precisa. Agora, no patamar que existe hoje no Brasil, realmente é algo assim a ser demonizado, algo que a gente não pode normalizar. Muito bem. Olha, o debate foi maravilhoso, o Barão de Montesquieu foi lembrado, o espírito das leis, mas agora nós temos que... O Scar do Rei Leão... Mas agora nós temos que encerrar o programa de hoje. Eu agradeço a audiência e agora eu fico com o 3 em 1 porque ele está em forma, ele fez crossfit hoje de manhã. É o Evandro Cini que vai seguir daí. Capês. Um abraço para você e para todos aí do Linha de Frente.